Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, professor da plataforma Gonçalves Dias. Estou aqui com vocês mais uma vez na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa e Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo o estudo do polinômio, né? Já tem muita aula gravada a respeito desse assunto. Hoje a gente vai falando de equações polinomiais, né? Falamos na aula passada, no último vídeo, de equações polinomiais, e vai dar continuidade a esse estudo, né? Hoje a gente vai falar de raiz, o que é a raiz de uma equação polinomial, tá? E o que é um conjunto de solução, tá? Mas o tema principal mesmo é entender o conceito de raízes, também chamados de zeros de uma equação polinomial, certo? Então acompanhe comigo e vamos lá. Olha só, primeiro um conceito, né? O que nós chamamos de zeros ou raízes de uma equação, tá? Então denomina-se raiz ou zero de uma equação polinomial, né? Px igual a zero, todo número complexo alfa, para o qual o p de alfa é igual a zero. Ou seja, ao substituir o alfa lá pelo valor da variável, você tem como resultado zero. É como se fosse um valor numérico. Como se o valor numérico fosse zero, tá? Então, isso aqui é a raiz ou zero de uma equação. É o valor de x, tá? Quando você resolve uma equação, você encontra as raízes, você encontra o zero da equação, certo? A gente vai trabalhar esse conceito aqui com vocês. Por exemplo, eu tenho uma equação. X ao quadrado menos 7x mais 10. Eu quero verificar se o 2 ele é raiz, se ele é o zero dessa equação. Tá? Como é que eu faço para saber? Bom, se o 2 é raiz dessa equação, quando eu substituir o x por 2, você vai encontrar um zero. Por isso que às vezes é chamado de zero, né? O valor que você substitui e o resultado dá zero. E a gente vai ver que essa igualdade vai se verificar. Você vai encontrar uma igualdade verdadeira. Tá? Então vamos analisar aqui. Verifique se 2 é raiz da equação. Então tem x ao quadrado menos 7x mais 10. E vamos analisar se esse 2 aqui é a raiz dessa equação. Então, vou substituir aqui, ó, tirando o x, colocando 2, vai ficar 2 ao quadrado. Menos 7 multiplicado por 2, mais 10, igual a zero. Certo? Aí nós vamos ter 4. Menos 7 vezes 2 dá menos 14. Menos 14 mais 10 igual a zero. Ora, se você fizer agora a conta aqui, ó, 4 menos 14 mais 10, 4 menos 14 é menos 10. Menos 10 mais 10 é igual a zero. Então, você tem aqui, encontrou zero igual a zero. Então, isso significa o quê? Que realmente o 2 é uma raiz de uma equação. Isso é importante, que às vezes o aluno sabe resolver uma equação, mas ele não entende matematicamente o que ele está encontrando. Tá? Qual é aquele resultado, o que ele representa. Tá? Então, quando você resolve uma equação, você encontra a raiz que verifica a igualdade. Até coloquei aqui nessa observação a questão de verificar. Uma outra forma de você olhar, tá? Um outro conceito. Tá? Raiz ou zero de uma equação algébrica é o valor de x que verifica a equação. Tá? Vamos ver aqui se o 7 verifica essa equação. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 7x mais 10. Verifica a igualdade, né? Que a gente tem que entender que uma equação, ela é, antes de tudo, uma igualdade. Então, vamos ver se essa igualdade é verificada para x igual a 7. Certo? Então, beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar nessa equação aqui e vou substituir agora o x por 7. Certo? Então, você vai ter 7 ao quadrado menos 7 vezes 7 mais 10 igual a zero. Beleza? Então, 7 ao quadrado é 49. 7 ao quadrado é 49. Menos 7 vezes 7 é 49 também. Certo? Mais 10 igual a zero. Certo? Galera, o que nós temos aqui? Ó? 49 menos 49 é zero. Cancela, né? Aí você tem 10 igual a zero.
certo? 10 igual a 0. Beleza? Olha só. 10 é igual a 0? Isso se verifica? Não. O 10 não é igual a 0. Então quer dizer que esse 7 não verificou a igualdade. Não tornou aquela igualdade verdadeira. Isso significa que o 7 não é raiz da equação. Beleza? Então a resposta aqui, 7 não é raiz da equação. Por que que não é raiz da equação? Porque não verificou, não tornou a igualdade verdadeira. Certinho? Então, esse é o conceito. Toda vez que se resolve uma equação, você vai atrás dos valores que verificam, que tornam a igualdade verdadeira, né, que tornam o valor numérico dele 0. Certinho? Beleza? Ficou claro, né? Bom, resolução de uma equação. Então, quando você resolve a equação, ó, resolver uma equação significa o quê? Quando você resolve uma equação, o que você vai fazer? Você determina as suas raízes. Tá? Quando você vai resolver uma equação, você vai determinar as suas raízes, que formam o que nós chamamos de conjunto solução ou conjunto verdade. Tá? Esse conjunto solução ele também pode ser chamado de conjunto verdade. O que é o conjunto verdade, professor, de uma equação? O que é o conjunto solução? É o conjunto formado pelas raízes da equação. Tá? Então, por exemplo, a equação 3x menos 6 igual a 0 possui conjunto solução S igual a 2. Então, o que significa? Que esse 2 aqui é a raiz da equação. Ela que torna aquela igualdade verdadeira. Então, você coloca a raiz dentro de um conjunto. Esse conjunto é chamado de conjunto solução. Quando você chama de conjunto solução, você representa pela letra S. Mas também você pode usar a expressão conjunto verdade, que é a mesma coisa. Então, olha só, a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 possui conjunto verdade V, 2 e 3. Então, quer dizer que esses elementos aqui, ó, eles são as raízes. Você coloca as raízes dentro do conjunto, que é o conjunto verdade ou conjunto solução. Beleza? Então, já sabemos o conceito de raízes, né, ou zeros. Já sabemos o conceito de conjunto verdade ou conjunto solução de uma equação. Tá? E vamos agora falar do teorema da decomposição. Tá? Uma das maneiras de você encontrar o conjunto solução de uma equação, encontrar as raízes, é você fazer a decomposição. Tá? Existe um teorema fundamental da álgebra que diz que toda e qualquer equação possui pelo menos uma raiz complexa, real ou complexa. Tá? Então, toda e qualquer equação, seja ela qual for, ela tem pelo menos uma raiz pertencente aos números reais ou uma raiz pertencente aos números complexos. Tá? Então, isso aí é um teorema. Tá? E você tem uma maneira de você encontrar as raízes, que é através da decomposição. Tá? O que é decompor, professor? Decompor vem daquela ideia de fatorar. Tá? Quando você aprendeu fatoração lá no seu ensino fundamental, o que significava fatorar? Significava escrever em forma de produto de fatores. Tá? Você estudou também fatoração no ensino fundamental, lá em equações, aliás, expressões algébricas. Você aprendeu a fatorar uma expressão algébrica, que é transformar em um produto de fatores. E agora a gente vai precisar dessa aula aqui. Tá? Então, uma das maneiras de você encontrar as raízes de uma equação é fazer a decomposição. Isso a gente vai fazer numa próxima aula. Mas vou mostrar para vocês como é que eu posso escrever uma equação na forma decomposta, na forma fatorada, conhecendo as suas raízes. Tá? Então, coloquei aqui alguns exemplos. 4 polinômios, né? P1x, 4x menos 12, diz que a raiz é 3, certo? Essa aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, com a raiz sendo 2 e 3, tá? Tem um polinômio P, 3x, que eu chamei, x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x menos 4. Eu escrevi que essas aqui, menos 2, menos 1 e 2, são as raízes, né, dessa equação.
Por último, eu coloquei aqui mais um polinômio P4, né, que possui 4 raízes, né, dessa equação. Beleza, eu conheço as raízes, eu posso escrever essas equações, esses polinômios, na forma fatorada. Veja só. Deixa eu apagar aqui essa parte que já foi entendido, para mostrar como é que eu posso escrever esses polinômios aí em sua forma fatorada. Olha só. Esse polinômio aqui, ó. Veja os polinômios. Os polinômios na sua forma fatorada. Fatorada. Então, vou escrever esses polinômios na forma fatorada utilizando as raízes, né? Então, por exemplo, esse polinômio P1x, você pode escrever da forma 4, que multiplica x menos 3. Ó. Certo? Então, você escreveu o polinômio P1x na sua forma fatorada. Veja quem ficou bem aqui, ó. A raiz, ó. 3. Então, esse carinha aqui, ó, que vai ficar nessa posição, ele é justamente a raiz da equação. Então, quando você escreve na forma decomposta, você consegue encontrar as raízes. Ó. Tá? Vamos ver essa P2x. Ó. P2x. Que tem raízes x igual a 2 e x igual a 3. Então, esse polinômio ele pode ser escrito assim, ó, x menos 2 multiplicado por x menos 3. Certo? Aí você consegue observar aqui as raízes. Perceba que as raízes, os zeros, eles vêm para cá com sinal trocado. Tá? As raízes ali são positivas, 2 e 3. Quando eu escrevo na forma fatorada, elas vêm para cá negativo. Tá? Então eu poderia resolver essa equação através da fatoração. Eu fatoro a expressão, vou mostrar isso como se faz na aula posterior, e eu consigo identificar as raízes quando eu escrevo a equação na sua forma fatorada. Certo? Então vamos lá aqui a P3x. Olha só. Então nessa aqui eu tenho 3 raízes, ó. 3 raízes. Menos 2, menos 1 e 2. O que eu falei para vocês que as raízes vêm para a forma fatorada, mas com o sinal trocado, né? Então, o que vai acontecer? Como é que vai ficar esse polinômio aqui na sua forma fatorada? Vai ficar x mais 2, multiplicado por x mais 1, certo? Multiplicado por x menos 2. Então, essa expressão aqui, ó, é igualzinho a essa, mas na sua forma decomposta, na sua forma fatorada. Certo? Olha só, esse polinômio P4. P4x. Aqui você tem, galera, menos 3, 2i e menos 2i. O que é esse 2i e esse menos 2i mesmo? Só que número é esse? Lembra que a gente falou aqui para vocês em aulas passadas sobre o número complexo, né? O número complexo é um número imaginário. Tá? O número complexo ele surge para resolver esse probleminha bem aqui, ó, raiz quadrada de menos 1, que os números reais não resolvem. Se criou o número imaginário, que formou um conjunto maior, que é o conjunto dos números complexos. A nível de ensino médio, o maior conjunto dos números que se trabalha é o conjunto C, que é o conjunto de números complexos, que engloba todos os números reais, mais esses números aí imaginários. Então você tem aqui 2 raízes que são números imaginários. Tá? Como é que eu posso escrever, como é que ficaria a forma fatorada desse polinômio? Ficaria x mais 3, multiplicado por x menos 3, multiplicado por x menos 2i, multiplicado por x mais 2i. Certo? Então, você tem aí esse polinômio na sua forma fatorada. Tá? E esses elementos aqui são as suas raízes. Então, uma das maneiras de você encontrar as raízes de uma equação
é você fazer a decomposição, você escrever na forma decomposta, tá? Toda equação tem no mínimo uma raiz complexa. Então quer dizer, qualquer equação você vai poder fazer isso aqui. Beleza? Pessoal, se você também, uma coisa que você pode analisar é fazer uma relação entre o grau do teu polinômio, que é o grau da tua equação, com a quantidade de raízes, né? Você percebe que, ó, uma equação do primeiro grau, ela possui uma raiz. Do segundo grau, até duas. Terceiro grau, 3. Quarto grau, 4. Então, existe uma relação entre o grau da equação e a quantidade de raízes que você possui. Beleza? Então, vamos escrever aqui, vamos resolver essa equaçãozinha, esse exemplo que eu coloquei aqui, para decompor esse polinômio aqui, ó. Essa equação, né? Porque é uma equação formada por um polinômio. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, x ao cubo. Vamos ver se nós encontramos aqui as raízes e a gente pode escrever isso na forma decomposta. Tem aqui x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3x igual a 0. Beleza? Turminha, você percebe que aqui eu posso colocar o x em evidência, né? Lembra da fatoração lá, fator comum? Então, se eu colocar aqui o x em evidência, ó, eu vou ter x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado, menos 4x ao quadrado dividido por x dá 4x, mais 3x por x dá mais 3, igual a 0. Turminha, se você tem um produto de fatores que o resultado dá 0, né? Se eu tenho x multiplicado por x ao quadrado menos 4x mais 3, e esse produto está dando 0, o que você tem? Ou esse x aqui é igual a 0, né? Aí você já encontra a primeira raiz, ou x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Turminha, isso aqui é uma equação do segundo grau que a gente pode resolver, né? Vamos resolver essa equação aqui, calcular o valor de delta. B ao quadrado menos 4ac, vocês já são mestres nisso aí, ó. Menos 4 ao quadrado dá 16, é isso? Menos 4 multiplicado por A, multiplicado por C, vai dar menos 12. Certo? Aí você tem que o delta é igual a 4, não é isso? Seu delta vai ser igual a 4. Beleza, vamos encontrar o valor de x agora. Aí você usa a fórmula menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vou fazer isso aqui mais rápido, porque eu tenho certeza que vocês dominam resolução de equação do segundo grau. Vocês já sabem bem. Então fica menos b, fica 4, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2, sobre 2 multiplicado por A, que é 2. Beleza? Aí nós temos aqui x1 e x2, né? As duas raízes, que você vai usar o 2 positivo e depois o 2 negativo. Então, x vai ser igual a 4 mais 2 dividido por 2. E a outra raiz vai ser 4 menos 2 dividido por 2. Aqui vai dar 3, né? E aqui vai dar 1. Então, essas são as raízes, ó. 0, 3 e 1. Tá? Se eu fosse escrever isso na forma fatorada, eu poderia escrever aqui, ó, x multiplicado por x menos 3, multiplicado por x menos 1. Isso aqui é igual a 0. Tá? Essa equação aqui, ela poderia ser escrita nessa forma aqui, ó. Tá? Ah, professor, cadê o 0 como raiz? Ora, esse x é a mesma coisa de x menos 0. Tá? Então, nosso conjunto verdade, nosso conjunto solução é 0, 1 e 3. Beleza, turminha? Ok, então na aula de hoje nós trabalhamos aqui de forma bem cadenciada o conceito de raiz, o que é uma raiz de uma equação. Então, quando você for resolver suas equações, matematicamente você já vai ter consciência do que você está fazendo. Você está encontrando o valor que satisfaz aquela igualdade, que torna aquela igualdade verdadeira. Está encontrando as raízes da sua equação. Beleza? Então, um abraço a todos, já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.